Entrando agora, então, na segunda parte do estudo de função. Vamos revisar hoje função par e função ímpar. Função par. Então, uma função f de a em b, só para lembrar aqui que o a é o domínio, né? O b é o contradomínio. Então, o a é onde estarão os valores de x e o b é onde estarão os valores da imagem. Será par, né? Se para qualquer valor de x pertencente a A, temos que f de x é igual a f de menos x. Já vamos ver isso aqui mais detalhadamente em alguns exemplos, tá? Então, f é função par se e somente se f de x é igual a f de menos x, para qualquer x pertencente ao domínio, em que o domínio é simétrico em relação à origem, isto é, x pertencente a D acarreta menos x pertencente a D. Então, o gráfico da função par, ele vai ser um gráfico simétrico em relação ao eixo y. É bem fácil de saber se a função é par olhando o gráfico, tá? Então, olha aqui eu tenho um gráfico de função par e aqui eu tenho outro gráfico de função par. Então, vamos olhar com mais detalhes aqui. Observem aqui, esse gráfico nós construímos, né, na nossa aula de construção de gráficos, tá? E ele é um exemplo de função par, tá? Observem aqui, eu vou escolher dois valores para x opostos, certo? Então, quando eu escolher um x igual a menos 2, tá? Aqui, ó, eu vou ter um y, uma imagem igual a 2. E quando eu escolher um valor de x oposto a esse aqui, ó, 2, observem que a minha imagem também será 2. Então, isso é característica de função par, tá? E esses dois pontos aqui, ó, eles são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, tá? Então, olha aqui, mesma imagem, né? Valores opostos de x me dão a mesma imagem. Olha um outro ponto aqui, ó. Quando x é menos 4, eu encontro uma imagem igual a 8, ó. Agora eu vou trocar esse x pelo oposto, né? Por 4. Eu encontrei a mesma imagem, ó. Menos 4 tem a imagem 8 e 4 também tem a imagem 8. Então, aqui, mesma imagem, né? Valores opostos de x me dão a mesma imagem no gráfico. Simetria em relação ao eixo y, certo? Olha um outro exemplo de função par. Essa função é uma função modular. Se você escolher um valor aqui de x igual a menos 2, por exemplo, você vai encontrar uma imagem igual a 2. Escolhendo o oposto desse valor de x, ó, 2, você encontra a mesma imagem, ó. E esses pontos são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, ó. Mesma imagem, tá? Valores opostos de x me dão uma mesma imagem. Pega mais um ponto aqui, ó. X igual a 1 e x igual a menos 1, ó. Vai te dar a mesma imagem, tá? E há aqui também uma simetria em relação ao eixo y. Então, bem fácil. Função ímpar, tá? Então, uma função f de a em b é ímpar se para qualquer x pertencente a A, temos que f de menos x é igual ao oposto de f de x. O que vai acontecer aqui, será, né? Então, f é função ímpar se e somente se f de menos x é igual a menos f de x para qualquer x pertencente ao domínio, tá? O gráfico dessa função, ele vai ser um gráfico simétrico em relação à origem. Então, olha aqui. Vejam que eu vou ter pontos simétricos em relação à origem. Só lembrando que a origem é o 0 e 0. É onde os eixos, né, x e y se interceptam, tá? Já vamos olhar isso aqui com mais detalhes. Então, observe.
Vamos pegar um valor aqui de x, ó, menos 1. Projetando aqui na curva do gráfico, você vai ver que a imagem de x igual a menos 1 é 1. Desculpe, menos 1 também, né? Menos 1. E a imagem de x igual a 1, ó, dei valores opostos para x e encontrei imagens opostas. Lá na função par, eu tinha dado valores opostos para x e encontrado a mesma imagem, tá? Aqui eu encontro imagens opostas, ó. Imagens opostas. Então, vai acontecer uma simetria em relação à origem, tá? Olha, mais um valor aqui para x. Vamos pegar agora um x igual a menos 2, ó. Lá no gráfico, você vai ver que a imagem será menos 8. Vamos colocar agora o oposto desse valor de x, né? 2. Tá aqui, 2. Lá no gráfico, você vai ter uma imagem igual a 8. Então, você deu valores opostos para x e encontrou imagens opostas. Isso é característica de função ímpar, tá? Simetria em relação à origem. Agora, quando que uma função não é par nem ímpar? Quando ela não tem uma simetria em relação à origem e não tem uma simetria em relação ao eixo das ordenadas, certo? Olhem aqui esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico também de uma função de segundo grau, é uma parábola, tá? Mas, vejam aqui, vamos escolher aqui o x igual a menos 1, ó. Qual é a imagem do x igual a menos 1? Ele está exatamente em cima do eixo das abscissas, né? Então, o y vale 0. Agora, se eu pegar o x igual a 1, ó, o meu y vale 2. Não tem nem imagens iguais e nem imagens opostas. Vamos pegar um outro ponto aqui, ó. Menos 2 para x vai me dar uma imagem de 2 aqui, ó. Agora, se eu escolher o valor oposto de x, 2, eu vou ter uma imagem totalmente diferente, ó, 6, certo? Tá aqui, ó. Então, não são nem iguais e nem opostas, tá? Então, o gráfico não vai ser simétrico nem em relação à origem e nem em relação ao eixo y. Pessoal, é isso. Muito fácil. Simples assim.